Vamos falar então, pessoal, sobre o óleo de peixe, já me enganou, né? Clica no gostei, se inscreve aqui no canal, porque eu e o Floquinhos vamos falar dessa gordura que ele gosta muito, né? Que uma vez, quando o Floquinhos era mais novo, eu deixei descongelando 1 quilo de salmão e você pegou da pia e comeu inteiro. Você acha que eu não lembro? Você tinha 1 aninho, mas eu lembro, tá? Mas não é para dar comida de rabo no cachorro ao vivo, não. Vamos falar sobre o óleo de peixe. E o nosso óleo de peixe, ele é uma fonte, né, de gorduras de ômega 3, que aí, consequentemente, vai ser o EPA e o DHA, que são os princípios ativos do ômega 3. E eu vou começar aqui falando uma diferença rápida, né, porque às vezes o pessoal pergunta da linhaça. Pô, Leandrão, mas a linhaça tem ômega 3, beleza. Só que, na verdade, a linhaça, ela é mais rica num ácido que dentro do nosso organismo vai fazer virar EPA e DHA. Só que não tanto. Então não é tão eficiente, você precisa de uma quantidade de ômega 3 muito maior. E eu já fiz vídeo sobre isso aqui no canal, então lembra de procurar Leandro Twin mais tema, ômega 3 da linhaça. Então, quando você suplementa com óleo de peixe, ou quando você consome óleo de peixe, você não precisa suplementar se você consome peixe. Peixe gordo, vale lembrar. Leandro, qual que é o peixe gordo? É o que parece com o professor. O que você falou aí, rapaz? Eu vou te dar uma porrada, hein? Não, o peixe gordo, para você que pensou isso, não, é o peixe que ele tem uma coloração mais escura. Por exemplo, o salmão, o atum. Se você pega uma tilápia, que ela é mais branquinha, ela é um peixe mais magrinho. Então, você tem que buscar, por exemplo, sardinha, atum, entre outros. E o óleo de peixe ele tem diversas vantagens, porque o ômega 3 tem diversas vantagens e que, na verdade, essas vantagens vêm do EPA e do DHA. Mas, voltando aqui, você não precisa suplementar necessariamente. Esse é um ponto importante. E quando a gente vai falar do EPA e do DHA, eles são lipossolúveis, tanto é que eles já estão na própria gordura. E Leandro, o que é lipossolúvel? Lipo, gordura, solúvel, né, que anda ali, que está junto, que é solúvel mesmo na gordura. E, olha que brilhante, hein? Caramba, qualquer um pode ter um canal no YouTube hoje, meu Deus do céu. Só que o que isso é importante pra gente? Porque as vitaminas, os minerais, né, as substâncias lipossolúveis, elas conseguem se estocar no nosso organismo. E olha que legal, vamos supor que você é um cara que faz sempre refeição livre no rodízio japonês. Sempre, todo sábado. Você não precisa suplementar com ômega 3. Porque você come tanto salmão, tanto atum, que isso estoca no seu organismo e serve para vários dias. Então, se você consome peixe gordo, por exemplo, umas 2 vezes na semana, ou uma vez na semana você come muito, por exemplo, por causa de um rodízio, né, come bastante salmão, puxa, Leandro, eu como pelo menos 400 gramas de salmão. Galera, tá tranquilo. Você não precisa usar ômega 3 como suplementação, né, o óleo de peixe. Agora, se você não consome, você não tem uma regularidade, ou, eu consumo uma vez no mês, então aquela semana eu não vou consumir, mas as outras 3 eu não costumo comer peixe, então a suplementação com óleo de peixe é muito legal. E aqui a gente tem que dividir o óleo de peixe pelo menos em 2, né? Eu vou até usar o exemplo aqui da Growth, mas não é propaganda não. A Growth tem um óleo de peixe, né, normal e um óleo de peixe super, ultra, enfim. O que muda de um para o outro? Já que se você olhar a tabela nutricional, eles vão ser iguais. O ultra, ele tem mais EPA e DHA, que são os princípios ativos. E mais ou menos quanto que é o indicado de EPA e DHA? Mais ou menos 2 gramas por dia, da soma dos dois, beleza? Então se você olhar o normal, você vai precisar ali de umas 5, 6 cápsulas. Do ultra você vai precisar da metade disso. Por quê? Porque justamente ele tem o dobro de EPA e DHA. Então tem gente que não gosta de tomar muita cápsula de óleo de peixe, porque deve ficar uma azia, né? Coisa fantástica. Quer terminar com a namorada? Mastiga cápsulas de ômega 3 e vai dar um beijinho nela. Ela vai adorar, sabe? Fantástico. Surpresa maravilhosa. Só que você não vai mastigar, lógico, mas se você ingerir, tem gente que sente um refluxo. Inclusive eu vou até deixar uma dica, que eu sempre deixo essa dica para os alunos da consultoria. Às vezes essa cápsula estoura, não lá no estômago, mas no meio do caminho. Aí é pior ainda o gosto de peixe na boca. Faz o seguinte, toma ela e começa a comer, que a comida empurra, isso já dá uma ajudada boa, tá? Eu particularmente gosto de consumir assim. Você também pode dividir isso, né? Puxa, mesmo assim me dá um desconforto. Quantas cápsulas você ingere? 3. Toma uma antes de cada refeição, vai ver que vai atenuar bastante isso. Bom, de qualquer forma, se você tem essa dificuldade, você pode usar o Ultra para você usar menos quantidade. E vamos então falar aqui de algumas vantagens, né, do ômega 3, na verdade do EPA e do DHA. Bom, acho que o primeiro, que o pessoal aí sempre, né, cita, é a capacidade de melhorar a condição cardiovascular. Então você vai ter mais longevidade no coração, porque ele melhora o nosso perfil lipídico, ele evita a aterosclerose, que é o acúmulo das gorduras, né, na artéria, causando entupimento. E algo que é muito relevante, talvez até mais relevante do que do próprio colesterol, é a melhora do triglicérides.
triglicérides alto, se você joga ômega 3, nossa, assim, é um absurdo de bom. Caramba, Leandrão, que diquinhas legais, né? Eu tenho um e-book de dieta inteligente que custa menos de R$50. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Dê uma olhada nesse e-bookzinho de quase 100 páginas. Bom, tem outras funções, como por exemplo, melhora da memória, ajuda na artrite, né? Então, é por isso que fala que o ômega 3 melhora um pouco das articulações, pode melhorar um pouco da osteoporose. Só que vale lembrar, estou com osteoporose, vou consumir óleo de peixe? Não, você vai ter que consumir outras coisas, né? Por exemplo, vitamina D, cálcio, né? Cálcio com vitamina D, inclusive, é uma combinação fantástica, porque você dá o material e dá o fixador. Mas você pode também usar o ômega 3 ali, ou você está usando o ômega 3 e fala, pô, tem mais um benefício. É muito bom também para mulheres grávidas, né, porque o desenvolvimento do feto leva também EPA e DHA como agentes, entre muitas outras coisas. Eu não quero que o vídeo fique parecendo que está ali para vender suplemento. Então vamos falar alguns alimentos que são ricos e justamente no princípio ativo, no EPA e no DHA. A gente tem no topo um peixe que não é muito comum a gente consumir, né? Que são as anchovas, tem um gosto mais forte, tem gente que gosta. Mas para vocês terem uma ideia, 75 gramas tem 1,5 grama, né, de EPA e DHA. Ou seja, você consumir 100 gramas de anchova por dia já é um arregaço. Valor muito parecido, tá, com o do salmão, que aí já é muito mais fácil consumir, mas não mais fácil comprar. A sardinha tem um pouco menos, tá? Em 75 gramas, que dá mais ou menos uma latinha, ela vai ter 1 grama de EPA e DHA. Porém, a sardinha já é muito mais barata. Não é em lata, né? Você pode comprar em conserva. A lata não é problemática, tá? Eu só estou falando da sardinha in natura, eu falei em conserva, né? Na saúde da sardinha in natura, porque ela é mais barata. As ostras também são fontes bem parecidas aí com a sardinha. Tem um peixe que é excelente, que é a cavala, tá? A cavala, em 75 gramas, tem 3,5 gramas de EPA e DHA, é um absurdo. E é muito mais fácil do que consumir aí a anchova e o salmão por conta do preço. Só que essa cavala é importante falar, porque o pessoal pergunta muito lá no Instagram, eu abro caixinha de perguntas todo dia, se quer mandar uma dúvida, @LeandroTwin. Essa cavala é aquela cavala salgada, que normalmente a gente come menos mesmo, porque ela está um pouco mais desidratada. A cavala in natura, ela tem por volta aí de um valor parecido com o do salmão, mas já é um peixe mais acessível. O arenque também tem uma quantidade parecida, dá para consumir o caviar também, né? Logicamente o professor no Brasil nunca nem vai experimentar, não é mesmo, sociedade? E o atum também tem por volta disso daí, né? Eu acho que esses são os peixes gordinhos principais que a gente pode citar. Aí dá uma estudada, vê se você curte comer peixe, vê se você prefere a suplementação, enfim. Dá tudo no mesmo, certo? Agora eu vou deixar um vídeo aqui de indicação do meu médico cardiologista especialista em atletas, principalmente em bodybuilders, falando sobre saúde cardiovascular. Como a gente consegue através, né, disso, do exercício. Então dá uma conferidinha nesse vídeo aqui, que é realmente top, tá? Vai fazer você viver quase 100 anos.